Olá pessoal, tudo bem? E hoje nós temos um tema muito importante para você, engenheiro civil, você arquiteto, que é o tema voltado para as áreas de regularização de imóvel. Meu nome é João Moreira, eu sou engenheiro civil e eu trabalho nessa área de regularização de imóveis e perícias de engenharia há mais de 10 anos. E por aqui, neste canal, eu sempre tento ajudar vocês a ter um faturamento superior a R$ 7.000 por mês, sem vender projetos, sem depender de projetos, né? E olha só, o tema de hoje eu queria colocar aqui bem específico, que é como iniciar minha carreira nas áreas de regularização de imóveis, né? Sendo você aí arquiteto, sendo você engenheiro civil. Mas olha só, claro, né? A gente tem que entender todo o contexto, o que é a coisa, o que é essa regularização de imóveis. Pensa só, o que seria essa regularização de imóveis? Quando a gente tem uma situação, inclusive o que muita gente confunde, pensa só, quando a gente tem ali uma situação de obra, construção, não é? E lá, porventura, não tenha projetos, não tenha ART, anotação de responsabilidade técnica, enfim, não tem um acompanhamento de um profissional da área da engenharia ou da arquitetura, e também outros motivos, aquela obra está irregular, né? Então veja que nós estamos tratando aqui um processo de construção. Muito bem, né? E claro, consequências disso é que o CREA ele pode inclusive promover uma autuação no proprietário do imóvel, né? Inclusive muita gente confunde achando assim, a autuação é no profissional. Não, o CREA faz a autuação no proprietário do imóvel, né? E lógico, essa autuação não são para os profissionais, e sim para esse proprietário do imóvel, e lá vai ter todo, né, um processo administrativo, enfim. Muito bem, agora quando a gente estiver falando de regularização de imóveis, nós estamos falando de imóveis prontos, né? Imóveis prontos para ser habitados. Então pensa só, quando a gente tiver, né, estamos falando de edificações que estão prontas para serem habitadas, o que a gente tem que imaginar é que existe toda a documentação daquele imóvel, a documentação está em dia, não é? A documentação daquele imóvel realmente retrata a realidade dele. Se lá está assentado um prédio naquele lote, será que está descrito minuciosamente a descrição daquela edificação dentro daquele lote? Isso seria, né, partes de documentos que nós podemos elaborar para retratar essa realidade do imóvel, né? Agora vamos pensar, muita gente vai falar assim, mas para que as pessoas, né, devem procurar deixar essa documentação em dia? E aí tem uma resposta que eu gosto muito de repetir, é até uma resposta popular que fala assim, quem não registra não é dono, né? Apesar de ser uma frase popular aí, mas faz sentido. Se a pessoa tiver, por exemplo, só um contrato de compra e venda, ou ela tem só ali, né, uma escritura que seja lavrada no cartório de notas, mas essa escritura não foi registrada, né, como deve ser ali perante o cartório de registro de imóveis, ou seja, a pessoa não tem um registro, aquilo não existe, como se fosse uma certidão de nascimento, né? Vamos fazer essa comparação, essa analogia. E aí o que vai acontecer, né? Essa pessoa tem um imóvel prontinho, porventura não está em seu nome, né? Ela não é dono do imóvel, exatamente porque não tem uma matrícula, ou seja, um registro no cartório de registro de imóveis, né? Bom, e aí vamos analisar até uma estatística. Analisando a estatística que muita gente deixa passar, eu estava lendo a reportagem da Folha de São Paulo que falava assim, lá tinha o seguinte título, né? Falta de escritura atinge mais de 40 milhões de imóveis. Cerca de 60% das unidades habitacionais estão irregulares. Olha só, o proprietário pode ter uma multa e até perder o bem. E tinha uma complementação também dessa reportagem que falava assim, até 60% dos imóveis do Brasil apresentam algum tipo de irregularidade. Aí veja bem, mas aí vem uma pergunta, né? Por que é importante ou benéfico para uma pessoa colocar o seu imóvel
regularizado, né? Ter uma escritura, por exemplo. Aí podemos pensar o seguinte: claro, se a pessoa tem ali uma escritura registrada, ela consegue um financiamento de forma mais tranquila, né? De forma mais fácil. Ela pode ter informações corretas representando a realidade do imóvel. Qual outra vantagem para isso? Se ela for transferir ou vender o imóvel, vai estar em documento todas as características, né? Toda a parte técnica ali detalhada naquele documento, e ela pode fazer uma transferência ou uma venda de forma mais fácil, mais transparente, e até para questões de inventário, testamento, né? E até informações corretas também para um aluguel. Então veja só que tem esses benefícios, né, de se ter uma escritura, um imóvel regular. Mas vamos pensar também o seguinte, agora vamos lá na informação importante, pessoal. A gente tem que pensar o quê? Se não vai no amor, vai na dor, né? Por que eu tô falando isso? Pensa só, hoje em dia, como que funciona, né? Todas as prefeituras têm um sistema que se chama Cisobra-Pref. E o que esse programa, né, esse software faz? Ele mapeia todos os projetos que são dados entrada ali na prefeitura e porventura é expedido pela prefeitura um alvará de construção ou um habite daquela edificação, ou seja, caracterizando que o imóvel já está em condições de ser habitado, né? E aí é expedido pela prefeitura através desse software, né, o Cisobra-Pref, a informação direta para a Receita Federal, né, de que houve um cadastro ali, que teve, né, essa inclusão de um imóvel. E veja, quando eu estou analisando alguma aprovação de projeto ou então alguma aprovação de levantamento arquitetônico, né, dos nossos amigos profissionais no município onde eu trabalho, e eu já verifico, já vejo assim, ó, houve o lançamento no Cisobra-Pref para, né, que essas informações elas precisam ser lançadas. Pessoal, o que significa isso? Significa que, mesmo tendo finalizado a obra, ou que a pessoa esteja morando na edificação, né, a Receita Federal do Brasil ainda pode enviar uma notificação falando que há contribuições devidas daquela obra referente ao INSS, né, dos funcionários ali, dos trabalhadores que fizeram aquela edificação. Então veja só, aqui a gente está diante de uma situação, de um contexto que nunca aconteceu. Cada vez mais fácil, né? Esse cruzamento de dados, essas informações, essas verificações da Receita Federal em relação à regularização de imóveis, né? Porque existe essa ligação se houve ou não a contribuição do INSS em relativo aos funcionários ali que trabalharam na edificação e se isso foi de fato, né, recolhido perante a Receita. Então veja esse contexto macro, né, que é envolvido estas situações de obras, de regularização de imóveis. Mas aí vocês vão falar assim, pô, isso é uma espécie de denúncia, né, por parte dos municípios. Não, os municípios eles são obrigados a fazer esse lançamento, né, através do Cisobra-Pref, informando a Receita Federal tudo aquilo que está acontecendo ali no município em relação a edificações. Como eu disse, seja um habite ou seja um alvará, não é? O município ele tem que informar para a Receita Federal o que está acontecendo, né? Então esse cruzamento de dados está ficando cada vez mais fácil, né? Agora, claro, vocês, nós, né, profissionais da engenharia, da arquitetura, claro, nós temos todas as habilidades e competências para quê? Para analisar aquelas características do imóvel, verificar meios legais, né, de como colocar a isenção parcial desse INSS ou total, a isenção total desse INSS daquela obra perante a Receita Federal. Por quê? São vocês, somos nós, né, engenheiros arquitetos ali, que conseguimos verificar todas as características dos imóveis, áreas, né, tempo da edificação, quando foi construído, tudo isso, a habilidade e competência, não é nossa. E aí entra algumas oportunidades que a gente começa já a imaginar, né, que precisa também
ser discutido aqui. Olha só, em relação aos benefícios, né, de se trabalhar nessa área de regularização de imóveis, justamente porque vocês já são profissionais da área. Eu posso dizer assim, você já tem essa habilidade e competência que veio da graduação. Afinal de contas, quem tem a capacidade técnica para calcular áreas, mapear a característica do imóvel, né? Elaborar documentos de acordo com normas, elaborar documentos de acordo com o que é exigido pelo cartório de registro de imóveis, né? Que mais? E até mesmo essa própria questão de poder expedir a CND dessa obra, que é a certidão negativa de débito, né? Que é você fazer toda uma sequência lógica, técnica dentro do sistema da Receita Federal e comprovar que aquele imóvel do seu cliente ele está isento, né, de INSS de forma parcial ou de forma total ali. São vocês, né? Neste momento, vocês têm que entender o seguinte, vocês não são meros despachantes imobiliários. Não, vocês são engenheiros civis, arquitetos e têm todas as habilidades e competências para regularizar, né, o imóvel. É isso que tem que ficar bem claro, que o 80/20 está na mão de nós, profissionais da área, né? Toda a parte burocrática, a parte mais pesada dessa regularização são os engenheiros civis e arquitetos que fazem, né? E veja bem, nós precisamos e temos que fazer parcerias. Isso é importante, né? Manter ali um network é importante. Eu passei por algumas situações que é o seguinte, no departamento mesmo que eu trabalho no município, às vezes chega um processo de regularização de imóveis e a pessoa fala assim, ó, tem um processo de regularização do prédio na rua X e tá ali para você analisar. Aí eu vou lá, né, pego a pasta, vejo toda aquela documentação, né, memorial descritivo, levantamento arquitetônico, ART ou RRT, tudo certo, né, feito ali pelos nossos amigos profissionais e, né, os desenhos, tudo representando de fato a realidade do imóvel, todo aquele, como se tivesse tirado um retrato ali do imóvel, né? Tudo isso com a habilidade e competência que os engenheiros e arquitetos têm para isso. Só que aí é o seguinte, quando chega em uma situação em que eu preciso verificar, uma situação em que eu preciso verificar melhor algo sobre o imóvel, eu chamo a pessoa, eu preciso discutir com alguém o que aconteceu ali, né, no imóvel. Aí quem que vem conversar comigo? Quem vem é o advogado, né? É quem assumiu o papel de protagonista, quem conversou com o cliente. Ó, nada de errado com o advogado, né? Faz parte. Ele pegou ali o cliente e foi protagonista desse processo. Mas o que ele fez? Ele acabou terceirizando o serviço da engenharia e arquitetura. E nada de errado com isso, tá, pessoal? Nada contra advogados. Mas o que eu tô querendo dizer? Existem situações em que o engenheiro e o arquiteto, ao invés de ser protagonista dessa história toda, não, ele é terceirizado, não é? E olha só, eu posso afirmar que a parte mais pesada é justamente da engenharia, é justamente da arquitetura. Agora, lidar com o cliente, com as pessoas, né? Fazer toda essa articulação com o cartório de notas, com o cartório de registro de imóveis, vocês têm a habilidade e competência para isso também, né? Claro, com estratégias do mercado, estratégias para conversar com o cliente, explicar para o cliente como é todo esse contexto de regularização de imóveis. O que não pode acontecer, é claro, você ser terceirizado. Nada de errado com fazer parcerias com outros profissionais da área. O problema é ser terceirizado, sendo que vocês têm toda essa capacidade, essa habilidade e competência, né, para desenvolver esse processo de regularização de imóveis. E outro ponto importante, e que é uma enorme vantagem, né, que vocês podem atender os seus clientes e simplesmente organizar o seu próprio tempo nesse processo de regularização de imóveis. Afinal de contas, vocês vão ser autônomos, vão ter uma certa liberdade de gestão do tempo. Eu gosto muito de falar isso tanto aqui nessas áreas de regularização de imóveis como nas áreas de perícias, né, que eu atuo também. Esse controle, essa gestão do tempo é fantástico, simplesmente fantástico, né? Essa liberdade. Isso te dá o espaço para quê?
para você aprender mais, para você se tornar referência na área, não é? E para você conciliar, né, com outras situações, outros trabalhos que você ainda está ali batalhando, mas tem essa vontade, né, esse anseio de ser dono do seu próprio negócio, gerenciar ali com seus clientes, né, e promover outros tipos de trabalhos. Isso é de suma importância e é um benefício enorme, né? Agora, lógico, né, não é só essa situação de advogado ser o protagonista. Inclusive, estou acompanhando alguns profissionais, amigos profissionais que estão conseguindo, né, promover regularizações de imóvel em massa, inclusive. Por quê? Vários municípios, eles estão... Olha só, pessoal, como que é essa... legal, né, ter essa visão aí do que está acontecendo. Vários municípios estão passando pelo processo do REURB, né, regularização fundiária urbana. E esse programa atingiu vários municípios. Beleza. E muitos beneficiários, né, estão adquirindo escrituras. Só que o programa REURB, eles pedem a escritura do lote, do terreno ali. Não são todas as edificações, os prédios que são averbados dentro do lote, né? Não são todas as escrituras que saem com essa descrição. E aí o que muita gente acaba tendo esse anseio, né? Muitos clientes falam assim, pô, já tô com a escritura aqui, né, do meu imóvel, já tá aqui o meu lote, né? A escritura que eu acabei de adquirir. Eu vou averbar a minha edificação. E às vezes a gente não tá aqui falando de favela, né? A gente não tá aqui falando só de imóveis de baixa renda, não. Às vezes o REURB contempla alguns imóveis de um nível, né, médio ali, e que, inclusive, existe condomínio, né? Residências no pavimento térreo, no primeiro pavimento, enfim, que a pessoa tem esse anseio de separar, inclusive, né? Ou seja, colocar os pingos nos is, qual parte é de quem, e já começar esse processo de averbação da edificação. E aí, como eu disse, né, vários profissionais estão conseguindo mapear esses clientes, essas áreas, e estão tendo êxito, né, nesse processo de regularização. E outro ponto que a gente precisa muito pensar, né, e muito importante para ter essa visão, né, manter esse tema aqui nosso para quem quer iniciar nessas áreas de regularização de imóveis, você sendo engenheiro, né, você sendo arquiteto, é o seguinte: nós não podemos esquecer das situações econômicas do nosso país, que sempre acaba influenciando a nossa atividade profissional. Pensa só, a nossa taxa de juros, a Selic, ainda está na casa dos 13%. Então veja isso, o que isso impacta? Atrapalha financiamento. Não é o momento de fazer investimentos ali que há necessidade de financiamentos. Inclusive, liberar financiamentos em situações com taxa de juro alto é complicado. Isso acaba fazendo o quê? Desacelerando os processos de projetos, processos de construção civil, né? E isso faz com que a gente enxergue que precisamos ter outras áreas, né, conjugadas, ou outras áreas que nós possamos recorrer, né, em função dessa desaceleração. E isso sempre afeta as áreas da engenharia, da arquitetura, porque, claro, precisa ter essa dinâmica de desenvolvimento. Porém, como, né, nós precisamos de um leque maior de trabalho, e o nosso país muitas das vezes não favorece, sempre tem alguns obstáculos grandes para a coisa poder voltar ao normal, nós temos um problema aí. E aí precisamos, claro, atuar em outras áreas, seja na área de perícias de engenharia ou regularização de imóveis, enfim, para a gente poder ter esse leque, né? Agora eu vou passar para vocês, para a gente, né, ter uma visão ainda melhor, alguns pequenos passos que vocês podem fazer que vai contribuir, né, para você iniciar aí nessa jornada, nesse início de carreira, né, da regularização de imóveis, que é justamente você fazer alguns atos simples. Dá uma olhada na sua rua ou no seu bairro ou até com algum conhecido seu e pergunta assim: qual documento você tem do seu imóvel? Sabe, a maioria da resposta que vocês vão ter é assim: aqui nós temos só o documento do lote. Aqui a gente só tem um contrato de compra e venda, né? Tá de gaveta. Ou então a pessoa vai falar assim: nós temos uma escritura, mas ela está só lavrada
aquelas do cartório de notas, né? A gente não tem uma escritura registrada. E vocês vão escutar, né, diversas situações, ou às vezes a pessoa não tem nada, fala assim, ah não, aqui era dos meus pais e eles faleceram, e a gente não sabe o que fazer agora. Vocês podem ter certeza que a maioria das pessoas, né, vão ter esse tipo de resposta. E aí tá uma oportunidade para você, né, ir enxergando a potencialidade dessas áreas, o que está acontecendo, o que você poderia fazer de estratégia para, né, pegar esses clientes e poder fazer essa articulação. E outro ponto importante é justamente você conhecer se o seu município passou por esse processo do REUB. Eu vi municípios aí que regularizaram essa parte de lotes do REUB e tinham lá, por exemplo, 1.500 imóveis, né, que foram regularizados parcialmente. Agora, e as edificações? A maioria não eram averbadas diretamente na documentação. E esse ponto é muito importante para vocês. Agora, claro, né, pessoal? Tudo isso que a gente está conversando, discutindo aqui, você precisa ter estratégias para conquistar o seu cliente. Você vai ter que usar as redes sociais, promover o seu trabalho, falar que você entende do assunto, né? Mostrar casos, ou então discutir temas para que você possa mostrar toda essa sua habilidade e competência nessas áreas de regularização. E claro, assim, com essas estratégias vai ficar mais fácil você ter mais clientes e também aumentar o seu faturamento, certamente mais do que R$7.000 por mês, sem vender projeto, sem depender de projeto. Eu já vi muitos alunos, muitos profissionais meus que estão conseguindo isso, né? Esses faturamentos nessas áreas. Por quê? Claro, teve toda uma sistemática, teve toda uma metodologia por trás e eles conseguiram, né? Estão conseguindo porque estão vendo essa potencialidade e alguns até conjugam com outras áreas, montando ali uma equipe, enfim, mas eles estão conseguindo, né? Isso é de suma importância. Então, fica, né, essa observação, essas dicas, essa discussão rica aqui dos pequenos passos que você pode fazer para você enxergar a potencialidade dessa área e também para você começar nos primeiros passos aí na regularização de imóveis. Então, pessoal, deixe nos comentários algum outro assunto que vocês queiram abordar dentro dessa área de regularização ou de perícias de engenharia e arquitetura também, que eu vou estar à disposição. Vai ser um prazer responder vocês. E até o próximo vídeo. Um forte abraço.